Galera, estamos de volta. O Eduardo Pereira já está aqui conosco. Ele já tem o root da sala. O Eduardo é o famoso Pantufa, aquele cara maluco do Cofops que namora a Cisa de mãe. Enfim, a gente vai. Maravilhoso. Muito bom, cara. Muito bem-vindo. Valeu, Daniel. Obrigado, cara. Finalmente a Cofops representando aqui, né? Tô namorando os caras já faz um tempo. A agenda dos caras é apertada, é difícil, né? A Cisa de mãe é ciumenta, não queria liberar ninguém, mas deu certo, cara. Tô Boa, aqui boa. ansioso pela tua apresentação. Fica à vontade, man. Show de bola. Então vamos começar essa apresentação maravilhosa. Valeu, Daniel. Valeu, pessoal que está aí. Obrigado, André Guilherme, que trabalha junto comigo, que basicamente me forçou a fazer essa apresentação aqui. Então foi maravilhoso. Vocês já conseguem ver a minha tela? Tá de boa aí? Conseguem ver? Eu não estou vendo o chat sumiu, mas show de bola. Então, bora lá. Caras, hoje eu venho aqui falar um pouco para vocês sobre MySQL para DevOps, né? Como é a minha primeira aparição aí pela Cofops, a primeira vez que eu falo para as pessoas sobre MySQL, sobre qualquer tipo de coisa, eu queria me apresentar. Meu nome é Eduardo, então todo mundo me chama de Pantufa. O pessoal na empresa, o pessoal na internet aí me conhece como Pantufa. Eu iniciei minha carreira ali no suporte, passei pela área de redes, infraestrutura. Hoje eu atuo com DevOps em infraestrutura. Eu sou Tech Lead do time de infraestrutura da FITS, FITS by TOTS, que foi adquirida recentemente pela TOTS. E a FITS é uma empresa aí que é focada, a gente tem um software, né, que é focado em aumentar o engajamento e o desempenho dos colaboradores. A gente trabalha aí com a plataforma de OKR, One-on-One e mais um monte de coisa. E lógico, né, como toda incomodação, assim, é bobagem, eu também faço parte aí da Cofops. Vamos dar um gás aí na vida, né, tem mais umas coisas aí para fazer. E a Cofops é uma iniciativa que a gente visa tentar mostrar para as pessoas que a área da tecnologia não é tão mística. A gente faz isso aí com um pouco de humor, com conteúdos técnicos aí no YouTube, Instagram, então a gente sempre está lá. Então, dessa palestra de vocês, se vocês tiverem alguma dúvida, sugestões, reclamações, tomates, beijos e abraços, mandem lá nas nossas redes sociais. A gente está lá para ajudar as pessoas aí que querem entrar na área de tecnologia, estão migrando para a tecnologia, estão com dúvidas, problemas aí que assombram o nosso dia a dia. Show de bola, então pode me procurar o Salah e o André Guilherme. Daniel Ginês conhece muito bem esse pessoal e ele diz que não vale nada. Então, acho que é mais ou menos isso aí. Mas bora lá, bora falar de MySQL, que é para isso que eu estou aqui. Eu não vou ficar falando de Cofops e fazendo jabá aqui. E, cara, antes de começar um pouco a falar, eu queria dizer que eu não sou DBA, eu sou DevOps, trabalho com DevOps infraestrutura, só que, tipo, ao longo da vida, aí trabalhando, eu já tive que manter e dar jeito em bases de clientes com um certo volume, 400, 500, 600, 700, 1 tera de base de dados. Então, eu tive experiências boas, experiências ruins, experiências traumatizantes que eu não quero lembrar. Então, eu vou tentar passar aqui para vocês um pouco do meu conhecimento, coisas que me ajudaram a resolver os meus problemas quando eu só queria ir para debaixo da mesa e chorar e não sabia o que estava acontecendo com aquele MySQL maroto, tá? E o que acontece com o MySQL, diferente, por exemplo, de SQL Server e tipo esses bancos de dados que a gente vê aí por aí na internet, tá? O MySQL, diferente, por exemplo, do SQL Server Database Engine, ele é um SGBD, um sistema de gerenciamento de banco de dados lá, tal. Então, basicamente, o que isso quer dizer? Que tu consegue dizer por MySQL, putz, aonde que eu quero salvar esses dados que estão entrando ali no meu banco de dados? Eu consigo ter uma engine, que é a maneira com que o MySQL manipula, salva e retira os dados lá ali dos diretórios, é diferente. Eu consigo configurar, por exemplo, o MySQL para salvar num CSV da vida ali, não sei se é muito prudente fazer isso, mas dá para fazer.
A gente tem o MariaDB, que é um fork maravilhoso aí do MySQL, que consegue salvar dados aí direto lá no S3, usando o S3 Storage Engine. Então, você consegue ter essa malemolência aí com o MySQL. E, por default, por padrão, o MySQL vem com o InnoDB, que é a engine default do MySQL. É ali que as coisas acontecem, é ali que a gente se depara com os problemas, é ali que a gente tenta contornar e tenta fazer com que as coisas funcionem, tá? Uma coisa bem importante também, essa aqui é uma imagem do InnoDB, no caso, né? Hoje, falando aí de banco de dados em MySQL, a gente tem basicamente o MySQL, o MariaDB, que é o forkzinho ali do MySQL, e tem o Percona. Raça, não sei se vocês conhecem isso, mas Percona é uma empresa maravilhosa. Os caras fazem, assim, além do banco de dados, eles fazem várias outras ferramentas para tu conseguir manipular e te ajudar aí no dia a dia. É importante dizer que todos eles usam o InnoDB como engine ou como uma maneira de manipular os dados por default, mas nas documentações existem algumas diferenças entre elas, né? A InnoDB do MariaDB tem algumas orientações diferentes do MySQL 8, e aqui eu vou estar falando especificamente do MySQL 8, assim como o Percona também tem ali as suas particularidades, tá? E uma das coisas que mais influenciam ali, que o pessoal às vezes se quebra bastante, antes de chegar até nesse ponto, eu queria falar, nessa imagem aqui, a gente consegue ver que o InnoDB é dividido basicamente em duas partes. As partes que são alocadas em memória, que o MySQL trabalha com os dados em memória, e a parte que ele trabalha com os dados em discos, persistidos em discos, seja ele permanente ali dentro do arquivo da tabela, né, do teu database, ou em algum arquivo temporário que o MySQL precisa persistir esses dados. E ali focando um pouco e começando ali a falar sobre a área de memória do MySQL, que é a nossa maravilhosa buffer pool, basicamente todo o select que passa pelo MySQL, tudo que retira dados dentro do MySQL passa por ali. Então, o que acontece com o buffer pool? Toda vez que tu vai no teu banco de dados retirar um dado, se esse dado não estiver na área de buffer pool, ele vai lá em disco, coloca esse dado em memória e devolve para o teu cliente. A próxima solicitação desse dado, caso esse dado não seja alterado lá no destino, ele vai te entregar diretamente do buffer pool. Então, ele não precisa estar indo em disco para retirar esse dado, tá? Levando em consideração a constância que a gente tem com relação à retirada de dados dentro do MySQL, a gente ainda tem um Adaptative Hash Index, que é a maneira que o MySQL, explicando aí de forma grosseira, consegue fazer um índice dos dados que estão localizados dentro do buffer pool. Então, basicamente, ele vê, puta, esse dado aqui é retirado com muita frequência, esse dado aqui vai ficar mais tempo ali no buffer pool. E por cima é mais ou menos isso. E também a gente tem a área de change buffer. O que acontece? Toda vez que tu faz um delete, um update lá dentro do teu banco, na realidade o update, né, alteração de dados dentro do teu MySQL, essa operação ela vai passar pelos change buffer. Ela vai persistir o dado em disco e, se vier uma nova consulta pedindo esse dado que tu acabou de persistir, ele já vai pegar isso do buffer pool. Porque o MySQL, o que ele faz? A partir do momento que ele persiste lá nas tabelinhas, depois que ele persiste esse dado, ele já joga esse dado aqui para o buffer pool, para essa área de cima. Então, tu não precisa ir novamente lá no disco retirar esse dado e onerar lá o teu HD. Tá? Então, a gente tem o buffer pool, o adaptative hash index e o change buffer. E o que acontece? O InnoDB Buffer Pool Size é uma das variáveis que às vezes a gente mais se quebra para configurar ali dentro do MySQL. Mas a gente tem que levar em consideração que o consumo de memória de um MySQL em si não é pautado somente pelo InnoDB Buffer Pool Size. Lógico, é a variável que mais vai demandar memória, porém não é só ela, tá? Segundo a documentação do próprio MySQL, isso deve ser configurado, a memória desse buffer pool, ou dessa área de memória que o MySQL vai trabalhar lá com os dados internamente, para não onerar teu disco e tudo mais, deve ser configurado em torno de 70% a 80% de memória do teu servidor. Por que isso? O Linux ou os sistemas operacionais, eles precisam de memória. Então, se tu não consegue controlar a memória que tua aplicação está consumindo, ou o teu MySQL está consumindo, em uma hora o Linux vai chegar e vai olhar, puta, eu preciso de memória, vou tirar de alguém, pau, vai dar aquela capada lá no banco de dados,
teu suporte vai ligar, teu chefe vai vir com um pedaço de pau do lado da tua mesa querendo te bater, porque o sistema caiu, porque o sistema está fora. Então, é mais ou menos isso que tu precisa configurar. O nome dessas variáveis lá dentro do arquivo de configuração do MySQL e dentro do MySQL se chama InnoDB Buffer Pool Size. E além de ter o size desse cara, que, por exemplo, com uma máquina de, sei lá, 10 GB, tu pode botar 7 GB de memória, 8 GB de memória alocado para esse cara, tu ainda tem o InnoDB Buffer Pool Instances, que o que acontece? Essa parte de Buffer Pool, ela pode ser dividida em instâncias. Então, tu pode ter, por exemplo, 7 GB de memória aqui alocado para o InnoDB Buffer Pool Size e ter, por exemplo, de Buffer Pool. Isso não é uma boa prática, eu só estou dando um exemplo, tá? Lá na documentação, focando de novo na documentação, MariaDB MySQL, ele diz exatamente o que você precisa fazer, tá? Show de bola, Pantufa, a gente falou de Buffer Pool e a gente tem a área de Change Buffer ali, que é a área basicamente que armazena aqueles dados que são modificados e tudo mais. Show! Essa área, ela ocupa 25% desse espaço de Buffer Pool, no caso 25% desses 70%, desses 80%. E o que acontece? Às vezes tu tem um sistema que tem muita leitura e pouca escrita. Então, lá dentro do teu MySQL, tu consegue definir qual a área máxima que tu vai usar desse change buffer e, às vezes, reduzir esse cara para que tu tenha mais memória ali disponível para o teu buffer pool e para que a leitura desses dados dentro do MySQL seja um pouquinho mais rápida, tá? Então, diminui a área de change buffer, que não é tão usada, e aumenta a área ali que o MySQL guarda os dados em memória para que sua aplicação maravilhosa vá lá coletar essas informações. Beleza? Show de bola, Pantufa. Essa é a primeira coisa que a gente tem que ter ideia ali do MySQL, que no caso é o Buffer Pool, que é uma das coisas que o MySQL mais usa, mais trabalha, mais faz a rotação de dados ali dentro, né? E dizem aí as más línguas que tipo, puta, quanto maior o tamanho do teu banco de dados, mais tu tem que ter de memória ali no teu buffer pool, né? Pantufa, o ideal, então, é ter a quantidade de memória do meu banco de dados, a quantidade de memória da máquina. Mano, isso não vai acontecer muito, a não ser que tu tenha bastante grana sobrando aí para tu achar memória nas tuas máquinas. Porém, os dados ali são reciclados, né? Então, vai depender do teu monitoramento. Vai chegar um momento que tu vai precisar, sim, aumentar aí a memória do teu MySQL, levando em consideração o quanto a tua aplicação cresce, o quanto a tua base cresce, né? Mas acho que difícil aí. Se alguém tiver tem uma base aí de 300 GB e eu tenho 300 GB de memória disponível, avisa aí no chat que eu queria trocar uma ideia com essa pessoa depois. E aí a gente entra na parte de variáveis do MySQL. Variáveis são coisas que a gente pode configurar dentro do MySQL que ajudam aí a resolver problemas. Porém, pessoal, são 600 variáveis, é coisa para um caramba. E às vezes, e cada uma trabalha de uma forma independente, ou pode trabalhar em conjunto, pior ainda, e cada uma faz uma coisa. Então, eu tentei trazer aqui para vocês coisas que me ajudaram a resolver problemas no meu dia a dia, tá? Para você aí, DevOps, ou ser humano aí de desenvolvimento, talvez te ajude aí. Uma coisa muito importante que eu sempre falo para todo mundo, quando a gente se fala de banco de dados, cara, tem que saber o momento de pedir ajuda. Meu Deus, eu não aguento mais, preciso de um DBA, preciso de uma consultoria, preciso de ajuda. Nem sempre a gente sabe tudo, Raça. Eu já tive que pedir ajuda várias vezes. Capim, que está aí na palestra e vai falar depois sobre DevOps e banco de dados, não me deixa mentir. E falar também que essas variáveis, elas podem ser globais ou variáveis de exceção. Variáveis globais é quando tu conecta o teu client lá dentro do MySQL, dá um show variables e aparece a variável, porém, às vezes tem um problema que acontece só na tua aplicação. Uma hora errada, ou uma variável que está setada diferente da variável que tu está conectado no banco e está vendo. As variáveis do MySQL podem mudar de acordo com a seção da tua aplicação ou a seção que tu está conectado lá dentro do MySQL. Então, esse é bem importante. Já peguei casos de, tipo, putz, lá na seção da aplicação está uma coisa e aqui no meu MySQL está outra. A gente vai explorar um pouco ali, a aplicação estava manipulando isso, ou o RM manipulava isso, né? E algumas delas elas podem ser executadas aí, elas podem ser alteradas, perdão, em tempo de execução. Então, não precisa dar um restart ali no MySQL para aplicar o valor daquela variável. Porém, outras somente com restart, tá? Isso é importante você saber. Como que eu sei se uma variável eu consigo alterar uma variável em tempo de execução do MySQL ou não?
Aqui, ó, nessa documentação, ela diz que ela fala se ela é dinâmica ou não. Quando ela é dinâmica, tu consegue alterar essa variável de boa, e quando ela não é dinâmica, somente com o famoso restart, o reboot no MySQL. Deixa eu te dar uma dedada. E ela fala se é escopo global ou escopo de sessão, tá? Ele dá algumas informações importantes. Então, toda vez que tu vai mexer numa variável do MySQL, vai lá, olha a documentação que é maravilhosa. Show? Levando em consideração variáveis que acabam causando bastante escrita e bastante demanda de disco, que é um dos problemas que a gente tem normalmente com o MySQL, tá? Como banco de dados, ele tende a ser, ou pelo menos por default, o mais seguro possível, e ele faz coisas bem massas ali. A gente tem uma variável que se chama InnoDB Double Write, que o que acontece? Quando esse update chega lá no change buffer, até ele persistir esse dado em disco, ele guarda esse dado em disco em um outro lugar ali, né? Se vocês voltarem naquela imagem, vocês vão ver, e esse lugar se chama redolog, para garantir que, se no momento que ele está persistindo esse dado lá dentro do arquivo da tabela, houver um shutdown, ou faltar energia, ou sei lá, a VM explodir lá na cloud, esse dado não vai se perder. Só que o que acontece? Por default, o MySQL vem com esse InnoDB Double Write ativado. Então, além de salvar esse dado no redolog, que é o local onde ele salva temporariamente esse cara, ele também salva lá dentro do do arquivo IBD Data1. Esse arquivo ele é bem crítico para o MySQL. Ele é um arquivo que contém várias coisas, como os índices do MySQL, tem table spaces lá dentro, tem um monte de coisa. Então, ele salva esse cara nesses dois arquivos para que, se ocorra algum tipo de problema com o redolog, dificilmente o IBData dificilmente não vai estar lá dentro do IBData. E se o IBData1 morrer, meus amigos, a gente tem um problema um pouquinho maior, possivelmente. Mas isso pode causar, basicamente, pode causar não, né? Causa uma escrita dupla, né? Tu escreve duas vezes esses dados ali dentro do MySQL. Então, em alguns casos é possível desabilitar, porém tu tem que fazer algumas perguntas, né? Tipo, o double write está realmente afetando a minha performance no meu banco, levando em considerações métricas. Tu precisa fazer testes com relação a isso, né? Qual tipo de operação é o mais fácil no meu banco de dados? Putz, se é muita leitura e pouca escrita, às vezes não faz sentido desabilitar esse cara. E o mais importante de tudo, se eu vou ser demitido caso alguma coisa se perca aí no meio do caminho e alguém veja, puta, mas por que o Double White está desabilitado, Pantufa? Eita, oxi. E aí a gente precisa tomar cuidado com isso, tá? Não saiam desabilitando coisas que às vezes vocês não testam, tá? Tem outra coisa interessante quando a gente fala de InnoDB, que é o InnoDB I/O Capacity e o InnoDB I/O Capacity Max. Dentro do próprio InnoDB, ele tem essas duas variáveis que dizem o quão rápido o InnoDB vai ser, digamos assim. E isso tem relação com o disco, mas muitas pessoas confundem, tipo, putz, eu tenho que colocar essa variável com o mesmo número de IOPS lá do meu disco. As coisas não funcionam bem assim. Quando a gente fala dessa variável, a gente fala de configuração para o InnoDB como um todo, para todas as áreas. Lógico, quando tu está escrevendo dados ali dentro do MySQL, ele vai usar essa variável e, se for um número próximo da quantidade de IOPS que tu tem disponível no disco, vai te ajudar. E, por default, esse valor vem muito baixo. A própria documentação fala que, por exemplo, para SSD, o valor do InnoDB aí, o capacity pode ser 1000. E por default ele vem em 200. Então isso dá um gás bem grande, eu já vi diferenças até fazendo benchmark, que isso aqui faz uma diferença na hora de escrever o dado em disco e liberar aí o teu banco de dados. E o InnoDB I/O Capacity Max caso esse valor de 1000 seja atingido, qual a sobra, até onde eu posso ir? E aí tu consegue fazer isso e liberar um pouco mais de I/O, digamos assim, dentro do teu InnoDB, tá? Uma das coisas que também está na documentação é que dificilmente valores acima de 20.000 vão se refletir em algum benefício dentro do teu banco de dados, né? Então, antes de colocar isso aí em produção, tenha ciência aí daí do tipo de disco que tu tem. As próprias clouds informam, puta, esse disco aqui está alocado, tem um I/O tal. Então, faça os testes. No final, a gente vai falar de algumas coisas com relação a teste aí de banco de dados para ajudar vocês, tá? E, Raça, por favor, não teste isso em produção para não fazer merda, né? Porque mexer em banco de dados de produção é para moer. Show? Depois, coisas que me ajudaram aí e fizeram diferença
Existem variáveis no MySQL como a TMP Table Size e a Max Heap Table Size. Essas duas variáveis são um exemplo de variáveis que trabalham juntinhas, togethinhas. Então, a gente precisa configurar elas com carinho para não fazer besteira. O que acontece? Em algumas operações do MySQL, às vezes está fazendo um join lá dentro do banco, ele precisa criar uma tabela temporária para salvar esses dados que ele vai precisar manipular por algum motivo. E ele leva em consideração o tamanho, e ele pode armazenar isso tanto em memória quanto em disco. A partir do momento que ele armazena em memória, ele vê, putz, não vai dar, não vai caber, não coubeu, ele pega e faz um dump desses dados lá para o disco. E quando ele faz isso, logicamente, a gente tem um I/O muito menor e consegue ter uma velocidade muito melhor do que trabalhar com isso em memória. Então, a gente tem que configurar essas duas variáveis, tem que fazer um ajuste ali para que, putz, às vezes tu consegue entender que, puta, estão sendo criadas muitas tabelas ali em disco, como que eu posso alterar isso? O TMP Table Size diz qual o tamanho dessa tabela em memória, e o Max Heap Table Size diz para o MySQL quanto de memória ele vai usar para conseguir criar essa tabela, usar essa tabela. Então, essas duas variáveis, né, tem que estar juntas, porque uma influencia na outra, tá? Como que eu sei disso, Pantufa? Meu Deus do céu, estou perdido. Não, não fique perdido, raça. Dentro do seu MySQL Show Global Status Like Created TMP Tables, diz quantas tabelas o teu MySQL ali está criando em memória. E o Show Global Status Like Created TMP Disk Tables diz quantas tabelas foram criadas em disco. Então, consequentemente, se o segundo valor ali das tabelas criadas em disco estiver um pouco alto, você pode analisar e ver se é viável aumentar o valor do valor da tabela que o MySQL, valor das tabelas que o MySQL pode criar em memória. Show de bola? Como eu tinha falado ali, o MySQL trabalha em conjunto e tal. Eu adiantei um slide porque eu sou ansioso, beleza? Depois a gente tem o... beleza, Pantufa. Cara, não deu. O meu MySQL usa muito disco, usa muita tabela temporária de memória, show de bola. Como que a gente tenta amenizar esse problema? Quando a gente fala de banco de dados, a gente sempre fala de concorrência de disco, né? Você pode alocar, por exemplo, a área de disco ou a pasta que o MySQL vai criar as tabelas temporárias em um local específico. Pode ir lá na tua cloud preferida, Microsoft, sei lá, AWS, Azure, não sei, enfim. Pegar isso, criar um HDzinho, atachar é uma palavra maravilhosa, atachar, dentro da tua VM e dizer que esses caras, essas tabelas temporárias em disco vão ser criadas em um HD separado e aí tu tem menos concorrência aí de I/O, leitura e escrita que atrapalham o teu banco de dados. Show? E depois, ainda levando em consideração esse tipo de coisa, que separar as coisas dentro de um banco de dados pode ser benéfico, principalmente quando se diz, quando se leva em consideração a concorrência de dados ali, escrita e leitura, tu também pode separar coisas como o DataDir do MySQL, que é o diretório onde tem todos os dados do MySQL, e os logs binários, por exemplo. Novamente, quando a gente fala de banco de dados, a gente fala de concorrência, e o DataDir ali é onde tem todas as tabelas e tudo mais. E os logs binários são arquivos que servem basicamente para duas coisas. Toda vez que tu faz uma operação dentro do teu MySQL, insert, delete, updates, esses comandos, ou usar essas instruções vão parar lá nos logs binários. Para que eu preciso disso? Para duas coisas, basicamente. Hoje, a gente tem arquiteturas de MySQL que são source e são réplicas. Ele usa os logs binários para conseguir ter servidores assim. Tu tem o teu servidor principal, que é o teu servidor source, e tu tem vários servidores réplica, ou um servidor réplica. A maneira que o MySQL encontra de enviar os dados para esses servidores é ler os logs binários, até para ter consistência ali no teu banco de dados. E outra coisa bem importante que salva vidas em algum momento. O log binário ele é usado também para recuperação de database. O que acontece? Putz, eu tenho backup da minha base de 3 em 3 horas. 14 horas fez o backup, 15 horas o banco lá foi lá, faleceu, morreu. Já era, não sobe mais. Show de bola. Tu vai restaurar o teu backup das 14 horas e pode usar os logs binários para conseguir chegar até as 15 horas ou algum lugar específico no tempo.
Se eu não me engano, lá dentro da documentação, eles chamam isso de Point in Time Recovery, ou alguma coisa assim parecida. Então, os logs binários eles são importantes justamente porque, beleza, tu tem o backup, mas se tu tiver o log binário ali disponível, além do backup das 14 horas, tu tem aquele período ali que não existia nenhum tipo de backup dos logs binários para conseguir restaurar o teu banco de dados e possivelmente não tomar um esporro tão grande do teu chefe, tá? Variáveis também que dão problema, e eu já me deparei com ela, que é a quantidade de conexões que o MySQL vai receber. E isso é definido ali na variável max connections, tá? A gente tem que levar em consideração que todo recurso alocado para o MySQL, ou toda variável que a gente altera, possivelmente vai refletir em uso de hardware, seja CPU ou seja memória. E com essa variável aqui não é muito diferente. Para toda conexão que tu faz no teu MySQL, que tu abre para ele, tu vai alocar um recurso de memória, possivelmente. Então, beleza, às vezes tu tem algum tipo de aumento de volume de tráfego, mas e precisa ajustar essa variável. Toma cuidado, porque lembra lá no início, o MySQL ele tem que consumir em torno de 70, 80, 85, 90% de memória ali da tua infraestrutura, né? Caso ele comece a consumir muita memória, o teu Linux aí, ou o teu sistema operacional vai dar um chega para lá nele. Então, às vezes, tu tem uma demanda muito grande de conexões e é prudente tu analisar o quanto tu pode aumentar. Não aumente aí, tipo, sei lá, tinha 100 conexões e botei para 1000. Possivelmente tu vai ter uma carretada de conexões represadas indo lá no teu banco e dando shutdown nele, derrubando tudo, tá? E variáveis que me ajudaram muito a resolver problemas e a identificar, ajudar o meu time aí de desenvolvimento, a minha equipe a dizer, putz, isso aqui tá lento, isso aqui a gente precisa melhorar, tá? Aqui também são variáveis do MySQL, então, tipo, todo banco de dados tem um arquivo lá de error log, e dentro desse error log a gente tem uma verbosidade, palavra maravilhosa, verbosidade, meu Deus do céu, eu adoro usar ela, que basicamente tu consegue imprimir os erros, os warnings e os informations. Informations fala, tipo, putz, na próxima versão do MySQL isso aqui não vai existir mais, fica ligado. Faz sentido para a gente, porque às vezes tu já sabe ali um arquivo de configuração que tu não vai poder mais usar aquela variável, ela foi substituída, ou simplesmente fumaram com ela e não querem mais usar. Tá? Então, esse arquivo aqui normalmente é enviado para um Kibana, para o seu preferido aí, Kibana, Datadog, sei lá, qualquer coisa, para que você disponibilize aí para teu time de monitoramento e para o teu time de desenvolvimento também. Às vezes, uns erros como, por exemplo, putz, liberei um usuário para o fulano X, mas ele não está conseguindo conectar. Aqui, possivelmente, vai aparecer se ele está errando a senha, ou se ele não tem permissão suficiente, ou, enfim, vai ser se a cagada foi tua ou a cagada dele. Beleza? Show? Além de tudo, coisas que oneram ali o teu MySQL são consultas que são feitas da forma errada, que chegam de uma forma que não, né, não agrada o banco de dados, ele começa a fazer umas coisas ali que não são legais. E Pantufa, como que eu vejo quais consultas aí estão demorando no meu banco de dados? Ou, pelo amor de Deus, me ajuda, eu não sei. Existem variáveis como a Slow Query Log, Slow Query Log File e Long Query Time. O que acontece? Toda vez que uma consulta está demorando mais de 5 segundos, por exemplo, que é o que define ali a variável long query time, ela vai ser logada em um arquivo. Aqui eu habilito para que essas consultas sejam logadas nesse arquivo e aqui eu posso dizer que tipo, o arquivo que ela vai logar é pantufa-slow, porque eu sou meio lento mesmo, então eu gosto desse pantufa-slow. Show. E, além de tudo, normalmente essa consulta está mal feita, ou o RM deu uma despirocada lá do teu software e mandou para o banco de uma forma meio ruim, ou a estrutura do banco de dados em si não está legal. Tipo, às vezes está faltando um índice dentro da tabela do teu banco de dados e um simples create index pode resolver o teu problema. E aqui a gente também tem a log carries not using index, que é basicamente ele te mostra exatamente qual consulta que está sendo feita no caso ela não está usando index, né? Então esse cara aqui salva bastante vidas porque a gente consegue identificar consultas, tu conversa com o teu desenvolvedor ou tu mesmo, se tu tiver acesso ao teu código, ao código da aplicação, consegue entender de onde ela está vindo ou criar a estrutura necessária dentro do teu MySQL
ou alterar o mecanismo de consulta, né? Daí, às vezes, possivelmente vai precisar recorrer a um DBA ou discutir, entender, porque existem várias maneiras de fazer uma consulta no banco de dados, dependendo do jeito que fizer, com certeza tu vai fazer besteira, tá? E, putz, faça o bem para a humanidade, para o teu time, joga tudo isso para um Kibana, para um dashboard em algum lugar e acompanha isso. A consulta que não é monitorada hoje é o problema de amanhã. Essa é a verdade. Porque, às vezes, tu tem um banco de dados pequeno, puta, ele está crescendo, iniciou a aplicação nova, startup aí colocou no mercado, show! Mas tu não começa a monitorar esse tipo de coisa. Às vezes, por falta de recurso, enfim, eu não vou entrar nesses detalhes, mas monitora essas consultas. Às vezes, começa a aparecer, entra um código novo, o desenvolvedor escreve lá a consulta, o RM pega e chumba essa consulta lá no banco de dados e as coisas já começam a se complicar. Aí, quando tu vai ver, o sistema está lento, coisas que deveriam ser rápidas estão lentas por causa de consultas que você acabou não vendo por causa disso, né? E se você for o cara privilegiado que tem acesso ao banco de dados, meus pêsames, né? Tu vai conseguir pegar esse arquivo e usar, por exemplo, o MySQL Dump Slow. O MySQL Dump Slow vem junto ali com o pacote do MySQL e ele consegue exibir, por exemplo, as consultas que mais aconteceram ali e, tipo, o menos T ali, no caso, é para exibir as top 3. Então, tu consegue ver ali as consultas que mais estão dando problema. Então, sim, existem maneiras de identificar isso de uma forma fácil, caso eu não esteja mandando isso para o Kibana ou para, sei lá, qualquer lugar, CloudWatch, enfim. Show? Caras, faltando pouco para terminar a minha apresentação, queria falar um pouquinho de backup. Backup no MySQL são coisas que, putz, quando preciso usar, né, um Deus nos acuda. Então, antes de falar de backup, testem seus backups, pelo amor de Deus, né? Bem importante, faça teste de restore, antes botar aí para isso, tem um monte de ferramenta para isso. Se você ainda não faz teste de restore, tem uma notícia ruim para te dar, mas show de bola. Backups lógicos, pessoal. Backup lógico, qual é a característica dele? Ele usa a estrutura do MySQL e o InnoDB para retirar os dados do MySQL. Então, ele vai lá, faz a conexão do MySQL, faz o select, enfim, e retira esses dados. Programas que fazem isso, MySQL Dump, que é o básico do básico, bases até 100, 200 GB, tu consegue usar o MySQL Dump ali com uma certa tranquilidade, mas a partir do momento que as coisas começam a crescer um pouco, tudo começa a ficar mais lento, né? Mas MySQL Dump, ele faz a retirada dos dados dando uma thread só, se eu não me engano, ele deixa tudo em um arquivo só, e as coisas, às vezes tu precisa restaurar uma tabela e aí, tipo, tu tem um problema, porque tá tudo dentro do arquivo e as coisas começam a ficar um pouco complicadas. E para isso a internet, o nosso mundo da tecnologia, desenvolveu algumas soluções. A gente tem o MySQL Dumper, que é um cara que otimiza isso, instalado lá com apt, DNF, enfim. E aqui a gente tem uma tabela comparativa de performance. A diferença do MySQL Dumper e do MySQL Pump ali é que ele consegue usar mais threads para ir no banco de dados, fazer a conexão e retirar dados. Ele retira dados de várias tabelas ao mesmo tempo e nisso tu consegue reduzir drasticamente o teu tempo, tanto de backup quanto de restore. Normalmente o restore demora mais, isso é fato, mas a parte ali do backup tu consegue reduzir drasticamente. Aqui a gente tem comparações, por exemplo, de 200 segundos para 76 segundos. E assim a gente consegue ter um pouco mais de agilidade e aqueles momentos de angústia que tu perdeu a tua base, está restaurando, diminui esse tempo que tu quer se esconder e chorar. Show? Backups físicos, sim. Backups físicos levam em consideração que você vai copiar o datadir do MySQL. Como que faz isso, Pantufa? R5 SCP, porém, para fazer isso, a base precisa estar parada, estopadinha. E aí vai depender aí do seu sistema. Se você consegue parar às 3 da madrugada, fazer o SCP, o R5 e depois subir o seu banco, show de bola, maravilha. Mas se você não precisa, mais uma vez a Percona vem trazendo uma ferramenta maravilhosa que é o Percona Extra Backup. Ele vai se conectar no banco ali, vai pegar algumas informações, mas ele vai fazer o backup do teu datadir. E ele consegue fazer o backup incremental. Às vezes tu precisa somente fazer um backup full no início do dia e ter vários backups incrementais. Lógico, na hora de restaurar esse backup, por exemplo, que é esse comando, aqui eu tenho restaurando um backup full. Mas se você tem um backup incremental, você precisa dizer quais pastas esse backup incremental tá. Isso aqui é uma ferramenta maravilhosa que a Percona desenvolveu. Cara, eu sou bem fã deles. Desculpa aí o jabá gratuito, né? Nada a ver, mas show. E ferramentas que salvaram a minha vida alguma vez. Mais uma vez falando Percona Toolkit. Percona Toolkit é sei lá, um canivete suíço aí para quem
para quem administra banco de dados, ele, além dessa ferramenta, que é o PT Online Schema Change, que é a que eu mais uso, tem outras ferramentas que depois vocês podem dar uma olhada lá. Mas o que acontece? Toda vez que tu tem uma base muito grande, possivelmente tu tem tabelas enormes, e alter tables nessas tabelas costumam ser complicados de fazer. Porque tu possivelmente vai dar um lock no teu banco, a tua aplicação não vai começar, não vai conseguir escrever nisso e, putz, se tu for fazer um alter table lá por dentro do MySQL, tu vai ter problemas. E o PT Online Schema Change vem para tentar ajudar a gente nesses alter tables, né? Ele é uma interface para que tu consiga, no teu banco de dados, fazer um alter table de uma tabela dos seus 200 gigas sem ter um lock no teu banco. Basicamente, ele usa triggers para tentar entender quais dados estão sendo inseridos naquela tabela enquanto o processo está rodando, cria uma nova tabela, né? Cria a estrutura, começa a fazer a cópia dos dados e no finalzinho faz o swap aí do nome e a gente não tem um lock aí desesperador. E o mais importante de tudo, para quem é ansioso como eu, ele dá um feedback. Putz, feedback na hora do alter table é a coisa mais importante que tem. Tu roda o alter table e a MySQL fica lá. Ou o teu, sei lá, a aplicação que tu está conectada lá, o Debiver, ele fica lá, tô aqui, de boa. Mas esse cara não, ele te dá mais ou menos uma estimativa de quanto tempo está demorando, quais a quantidade de linhas que ele está copiando. Então, ajuda bastante aí a conter a ansiedade e o desespero na hora que está fazendo um alter table numa tabela de 200 GB, tá? Ferramentas que ajudam a gente a configurar um MySQL. Às vezes tu vai botar um MySQL em produção, seja ele instalado na mão, ou seja ele lá provisionado, e precisa entender como que estão as variáveis, ou pegou para dar manutenção um banco que pode ser que está caindo, está dando problema. Existe um cara que se chama MyTuner. Não, ele não é para sincronizar o MySQL. Eu sempre falo isso, incrível, piada ruim. Para sincronizar o MySQL com uma rádio, não é isso. Mas ele vai lá, faz uma leitura das variáveis de logs, de vulnerabilidades que a versão do teu MySQL pode ter e deixa tudo explícito em um relatório para falar, Pantufa, tu tem basicamente isso para arrumar. Em alguns casos isso me ajudou, em outros casos ele atrapalhou, mas eu costumo dizer que, por exemplo, ele diz se o InnoDB Buffer Pool está num tamanho considerável, levando o tamanho da tua base de dados. Ele fala, inclusive, das tabelas que são criadas em memória, são criadas em disco, então ele te dá alguns alertas. E para o teu time de segurança, cara, o MySQL, como qualquer outro software, pode ter uma vulnerabilidade. Então, esse cara aqui, ele diz exatamente qual CVE tem aberto o teu MySQL, tu já consegue se programar para fazer uma atualização de versão de banco de dados, que é maravilhosa, se isso estiver na tua mão, tá? E, cara, sempre que eu vou testar configurações do MySQL, eu uso esse cara que é o Sysbench, tá? Com o Sysbench, tu consegue simular tabelas, inserções e basicamente tudo que tu faria ali em produção. Lógico, tu pode fazer com que o Sysbench, por exemplo, crie um banco de dados para você e crie as instruções para conseguir onerar teu banco de dados e ver como que ele vai se comportar com relação à performance e te dar um relatório. Ou, se tu quiser perder um pouquinho mais de tempo, tu consegue ter, por exemplo, teu esquema lá de banco de dados, as tuas tabelas, fazendo benchmark com esse cara. Então, é muito massa porque, por exemplo, levando em consideração ali aquela variável que fala do I/O do InnoDB, o InnoDB, I/O, capacity lá. Se eu aumentar aquilo, o quanto que eu vou conseguir de leitura, por exemplo, e escrita? Tu pode usar o Sysbench para fazer isso e te dar um norte muito, muito maravilhoso. Esse Sysbench aqui já salvou minha vida. E te dá razões e motivos, às vezes, para fazer upgrade de hardware, de banco de dados, ou dizer, putz, o banco de dados da Cloud X se comporta melhor do que o banco de dados da Cloud Y. Então, tenha em mente que existem inúmeras ferramentas que podem ajudar a gente. E o Sysbench é uma delas, tá? Gente, eu tenho muito mais coisa para falar, só que eu falo muito devagar, então eu não consigo passar todo o conteúdo. Porém, se vocês tiverem alguma dúvida com relação a banco de dados, MySQL, DevOps e quiserem um help, a gente tem aí as nossas redes sociais. Faltou o Tinder aí da Sysadmin, que não tá, mas depois eu mando para vocês, tá? A gente tem um canal do Discord que dá um help para uns perdidos lá e fala umas besteiras.
e às vezes a gente ajuda a comunidade aí a resolver alguns problemas e ter menos dor de cabeça. Daniel Ginês, eu vou agora fingir que a minha internet caiu, que eu não quero nem ver os feedbacks dessa palestra, tá? E eu acho que é isso aí, meus amigos. Temos 10 minutos antes que o Daniel me mate aqui. Parar de falar besteira, tá? Valeu, Pantufa. Caraca, mano, se você é assim, você é devagar falando assim, imagina se tu fosse rápido. Mano, meu Deus do céu, cara, eu treinei essa palestra um número exato de 0 vezes para fazer isso. Eu não sabia se ia dar tempo, oh, meu Deus do céu. Oh, desespero. Gato mandou bem. Não, mandou bem. Ah, show. Mandou bem. Valeu, pessoal que está aí no chat. Espero que eu tenha ajudado aí a raça, né? Raça que administra banco de dados. Às vezes o DevOps cai no colo aí, é um DevOps por acidente, um DBA por acidente, né? Então, maravilhoso. Ô, Pantufa, me fala uma coisa. Diga, até É, duas. se você fosse classificar aí para um DevOps com foco em infraestrutura, Uhum. o que você, na tua opinião, o que que você acha que seriam os conhecimentos ou skills que esse cara deveria colocar lá no topo da lista para ele ser um cara não especialista, nada de DBA ou data, Uhum. não, mas um Uhum. cara que consegue lidar bem com um banco como o MySQL. Cara, eu acho que pelo menos entender, aí falando de MySQL, depois eu falo de ferramentas, né? Entender a engine do MySQL, como que as coisas funcionam ali dentro, porque dá uma luz. Às vezes tu fala, putz, é um banco de dados, pô, tá lento, por quê? Então a documentação do MySQL é muito bem escrita, MySQL, MariaDB, Percona, e tu entender o fluxo de dados ali dentro, puta, ele está escrevendo em 2 lugares, mas por que ele está escrevendo em 2 lugares? Será que eu posso desativar? E, enfim, tu começa a explorar isso, né? Cara, na internet tem muito material massa, e principalmente em inglês, tem uns indianos falando, então, tipo, cara, dá para tirar muito, muito material, muito conteúdo. E, cara, tem que parar para estudar. Tem vários livros, tem uma comunidade do MySQL BR que se ajuda muito ali. Tem muitos brasileiros que trabalham com MySQL lá na Percona, são cheirosos, maravilhosos. Já tive a oportunidade de presenciar eles falando aqui em Floripa, inclusive. Capim Cuidado deve que ser amigo. cuidado que a Cisa de mãe fica com ciúmes, né? O Capim que vai palestrar pode falar mais, que ele é mais brother dos caras que eu. Mas, cara, conhecer essa estrutura. Mano, agora falando de DevOps por ferramentas, mano, eu acho que vai muito de acordo com a necessidade do teu atual. Puta, tu tá trabalhando com cloud, cara, tu vai precisar de uma ferramenta como Terraform para providenciar a infraestrutura, Ansible, se, puta, não é tudo serviço, eu preciso provisionar EC2 lá. Cara, não vai sair dando Ctrl+C e Ctrl+V em documentação na mão, tu vai ter que fazer isso de uma forma automatizada, Ansible. PHP MyAdmin, André Guilherme, maravilhoso. PHP MyAdmin é brincadeira, desculpa. Então, eu acho que, cara, é que é difícil, né, Daniel? Hoje a gente tem um monte de ferramenta, muita ferramenta. Tu pega aquele roadmap para DevOps ali, às vezes eu dou risada. O cara bota, porra, tu tem que entender de envio de e-mail, SPF, FDKIM. Cara, mano, eu acho que tudo vai com relação a esse contexto. E muitas pessoas que procuram a gente têm essa dúvida. Cara, qual ferramenta eu estudo? Cara, vai dependendo do teu contexto. O que tu quer? Tu tá alocado dentro de uma empresa que provisiona máquina dentro de VMware? Tu tá alocado dentro de uma empresa que usa EC2 de AWS? Tu tá alocado dentro de uma empresa que usa Azure e os serviços? Cara, é isso aí. É Azure e AWS como serviço. Terraform, não tem outra. Não, puta, provisiona EC2, os droplets da DigitalOcean, um abraço DigitalOcean, aquela latência maravilhosa. Usa Ansible para provisionar as máquinas virtuais e o Terraform para provisionar isso também. Uma coisa que o pessoal às vezes não se liga é que Terraform, além de provisionar máquina, provisiona serviço, realmente. Tu não precisa ir lá dentro da AWS, criar o teu network, VPC, tal. O Terraform faz isso. Lógico, né, raça, muito cuidado, porque assim como o Terraform faz, ele desfaz, é uma beleza também. Mas show, acho que é isso, tá? Tem uma pergunta do Hudson aqui no chat, ele pergunta sobre MySQL rodando em containers, né? Então, deixa eu... Maravilhoso, pergunta maravilhosa, polêmica. O pessoal gosta de polêmica. O Hudson Coutinho, meu vizinho aqui, mora na praia. Um abraço, Hudson.
Cara, o que acontece? Todo o MySQL em si, ele foi feito para... Na realidade, ele não foi feito, mas quando tu mata um container, tu dá um shutdown no processo. E quando isso acontece com o MySQL em si, cara, tem chance de corromper dados e tudo mais. Então, como qualquer outra aplicação que tu vai levar para a nuvem, tu tem que ter algo que prepare para que isso aconteça lá. Hoje a gente tem, por exemplo, o Vitess, que é uma interface ali para o MySQL que roda dentro de Kubernetes e vai conseguir orquestrar isso de uma forma maravilhosa, sem que tu tenha risco aí de corromper base e perder dados e tudo mais. Então, antes de levar o MySQL para dentro de container, entenda o porquê que tu está levando para dentro de container e quais ferramentas vão te ajudar a fazer isso. MySQL versus Postgres, mitos e verdades. Cara, Postgres eu tenho muito pouco contato. Fiquei sabendo que o Capim é DBA Postgres, então ele vai conseguir falar muito disso aí, mas acho que é isso. Boa, boa. Mais perguntas, galera? O que vocês acharam? Deixem aqui no chat um agradecimento para o Pantufa, para ele sentir o clima aí da galera. Tem mais de 200 pessoas na live agora acompanhando o Pantufa. O Pantufa que a gente chegou na hora do almoço até 115 pessoas, 120 pessoas, e o Pantufa veio, ó, cara, fez a régua subir de novo. É isso aí. Maravilhoso. Esse é depois. Curtiram? Muito bom, Daniel, muito bom mesmo. Conta comigo aí para as próximas, falar besteira aí com a gente mesmo. Boa. Pô, a galera curtiu demais aí a apresentação, cara. Thaís aí, ó, muito bom. Ó, o Ícaro, valeu, Pantufa. O Ícaro trabalha comigo, mano. Tá matando o horário de trabalho. Nossa, o chefe que não come ao vivo, mano. Ó, o chefe dando... Não, eu falei para eles, pô. Eu falei para eles, ô, você é louco. Maravilhoso. Ícaro manda bem demais lá na empresa, pô. Meu Deus do céu. Sensacional, cara. E aí, e o teu Kahoot, você pegou pesado? Não, pô, tá bem fácil. Oh, inclusive, o Daniel, eu sei que manda uns Atari, uns Mega Drive pro pessoal que ganha o Kahoot. A gente vai mandar uns adesivos aí pro pessoal que ficar em primeiro, segundo, terceiro lugar no Kahoot. Tá bem fácil, raça, tá? Porra, tá? Meu Deus do céu. Tem uns adesivos aqui que a gente comprou da Shopee, coisa duvidosa, mas, tipo, esses adesivozinhos do Linux. E, mano, tem um muito massa, velho, que para quem gosta, só estendendo um pouco mais, porque eu quase não gosto de falar. Tem uns que são, tipo, lá dos Vingadores, só que é tipo umas paradinhas miniatura lá, tá ligado? Então, a gente vai mandar uns adesivos aí pra raça. Então, mandem bala nesse Kahoot maravilhoso aí. Eu não vou participar porque eu sei as respostas, mas Show eu de já tenho os bola. adesivos. Show? Galera, os 100 primeiros aí que entrarem no Kahoot, Malo. conseguir participar, né? Então já colei o link aí no chat para vocês. O PIN é 416-0135. 416-0135. Esse é o Kahoot do Pantufa para dar aquela animada pós-almoço. E Pantufa, tem uma pergunta aqui, o Angolar, né? Pergunta aqui, é o Walter Angolar? Você pode ser outro Angolar, mas será que é o Walter? Se for o Walter aí, saudações. Pantufa, tem algum material do MySQL que podes partilhar fácil de entender para quem não domina a ferramenta? Mano, eu posso mandar para ti, Daniel. Tem algumas pessoas que têm um conteúdo muito bom na internet, tem alguns e-books que conseguem descrever ali algumas coisas de uma forma bem, bem massa. O MySQL é uma parada que, se não tiver uma didática boa, porra, é difícil, porque é muita coisa, é muita variável, é dado para tudo quanto é lado. Então, eu tenho sim, e depois eu mando para o Daniel, ele encaminha para vocês. Ou, se quiser acessar lá as redes sociais da Cofops, pedir para Cisar de Mãe, ela manda uma dedicatória. Boa, sensacional. A Lívia colou aqui um link, né, com a... peraí, Lívia, tem que mandar, tá vindo para hosts e painel lists ali, tem que mudar para everyone. A Lívia vai mandar aí para vocês o link da apresentação, né, que daí tem todos os contatos da galera do Cofops, do Pantufa, né, então vamos seguir os caras lá no Cofops. Quem aqui é do chat que está online aí agora que já segue o pessoal da Cofops? Tem aí uma galera que já está seguindo os caras? Aí, velho, ó, tem os caras que acompanham a gente, mano. Precisa de mim é um cacho.
Precisar de mãe. Marca no Insta depois, Daniel. Ah, peraí, eu vou mandar o link do Insta dos caras aqui, ó. Manda o link, o meu cachorro pediu o link. Deixa eu ver aqui o link. Peraí, alguém cola para nós aí o link. Cadê o André Guilherme? Cola o link aí, André. Ah, o André Guilherme Esse, não faz nada, tá louco. esse Não cara, quer eu vou ajudar. falar para você, mano. Já foi melhor, Daniel, já foi bem melhor. Já, aí, Já, já. ó. Canal do YouTube dos caras aí, muito bom, Walter. Sensacional. Enquanto a galera tá entrando no Kahoot, vai, galera, 4160135. Não é o telefone da Cisa de Mãe, é o Kahoot do Pantufa. Pantufa que falou que, além de Atari, Mega Drive e Super NES, né, a gente não sabe necessariamente em que ordem vão ou podem ir esses videogames, né? Eu não sei, né? Eu sei que no ano passado, salvo engano, a gente sorteou um Xbox, cara. Putz, Os caras da Microsoft mandaram um Xbox pro sorteio, mano. Louco, hein? aí sim, hein? Já Putz, pensou, Xbox. mano? Pô, Patrocínio Alessio, quente. né? Ô, Alessio, não vai, meu Mega. Aquele ali, pô, puta relíquia que eu tenho, cara. Não dá. Não vai. Ó, esse aqui também não vai, ó. Pera aí, ó. Putz, esse é bravo demais. Game Né? Boyzinho. Mega Drive foi minha É, infância, pô. Mega Drivezinho, Top Gear. Meu Deus do céu. Saudades. muito bom. É isso. Então a gente já está aqui com 63 participantes no Kahoot, né? Então, a galera voltou do almoço, tá meio cansada, e o Pantufa conseguiu botar mais de 80 pessoas para cima, para dentro da sala. Parabéns, Pantufa. É muito bom quando essas coisas acontecem. É difícil, mas acontece, e você foi o cara. Estamos Boa. aqui, vou começar o Kahoot valendo. Vocês já estão vendo minha tela, né? Deixa eu aumentar um pouquinho do som aqui. Tá? Ficou muito alto o Pantufa? Tá maravilhoso. Tá muito bom. Tá bem baixinho, confortável. Sei. Show. Então, nossa, ainda tem gente entrando. 66. Bom, agora já deu tempo, hein? Bora pro Kahoot. Ó, galera do Cofops, vocês não valem participar, viu? Já tô avisando. Nem a galera que trampa com o Edu também não vale participar, hein, gente? 68 pessoas, eu vou começar, cara. Tem gente entrando. Eu falo que eu vou dar play, tem gente entrando. Agora é sério, valendo já. Kahoot do Pantufa. Primeira pergunta. É uma boa prática configurar a variável InnoDB Pool Size com... Tá fácil demais, pô. Fui muito mãe. Eu fui muito Cisa de mãe. Aí, maravilhoso. 70, 80% de memória, Raça. Se não, dá ruim. Sensacional. Pô, e essa apresentação tinha muita informação técnica, hein? Muito boa. Vamos ver como estamos. Speed Gecko. Ah, o Gecko, mano. O Gecko é esse carinha aqui, ó, não é? É o nome dele, né? Aí, ó. Aí, ó. Rational Badger, Joyful Frog. É a primeira rodada, a primeira pergunta, não diz muita coisa. A segunda pergunta agora. O que faz o comando PT Online Schema Change? Tá fresquinho, hein? Acabamos de falar sobre isso. Acabamos. Aí, Alessio, essa trilha do Kahoot, além dos prêmios que a Cofops vai mandar, a Clean Cloud, eles têm, que é esse pessoal que está aqui aparecendo no meio das perguntas aí para vocês durante a resposta, eles têm mochila, caneca, camiseta, e os caras vai mandar um pacote aí também para o primeiro, segundo e terceiro colocado. Então, né, tem os caras da Clean Cloud ajudando o patrocínio dessa
trilha. Então, o que faz o comando PT Online Schema Change? Faz alterações em tabelas do MySQL, evitando bloqueios no banco de dados. Bom, Maravilhoso. a galera aí, ó, a maioria respondeu certo, muito bom, a galera pegou, vamos ver. Aí, deu uma virada, SpeedGecko manteve-se, Bright Camel subiu tudo, Charming Kitten também, Silver Griffin também subiu. Vamos para a terceira pergunta. Múltipla escolha. Múltipla escolha. Backups físicos, raça. Não lembro. Físicos. Backup físico pode ser feito com um S3, né? Com certeza. Ah, não. Putz, não. Ou indo lá e tirando o HD da máquina, né? Troca rapidinho, ninguém percebe. Maravilhoso. Backupzinho físico, percona extra backup ou cópias do DataDIR do MySQL com banco parado. Um banco funcionando normalmente dá ruim na hora de restaurar. Dá uma merda do caralho. Eita. Aí, ó, e a galera acertou, né? Então, a galera que colocou aí Percona Extra Backup e colocou ali a cópia do DataDIR do MySQL com o banco parado, acertou. Beleza? Maravilhoso. Então, vamos em frente para a quarta pergunta. Como estamos? Aí, ó, Rational Badger voltou, o cara recuperou, Charming Kitten, Classy Macau. Estamos indo para a quarta pergunta, é a hora da verdade, está chegando no fim. Essa trilha generosamente apoiada pelo pessoal da Clean Cloud. Maravilhoso. Insert, update, delete, pode ser armazenado em memória. Show de bola. Muito bom. Rapaz. 10 pessoas acertaram. E ó, que impressionante, pegou uma galera na curva bonito ali, né? Porque 30 pessoas colocaram ali a área do buffer pool que contém informações sobre os logs binários do MySQL. Não é isso. Não é isso. Mas valeu a tentativa. É boa, sensacional. Vamos ver como estamos. Nossa, outra virada. SpeedGecko está conseguindo se manter no pódio ali. Rational Badger caiu, mas está conseguindo, pelo menos tem chance de chegar no fim. E agora é hora da verdade. Aí, MySQL Dump Slow, maravilhoso ferramenta, ó. E dá um gás, hein? Tô ficando até quietinho aqui para não atrapalhar a galera. É, isso aí. Por MySQL Dump Slow, o dia que eu descobri isso aí, às vezes o cara tem acesso àquele servidor, né? Putz, e é só, ele aparece bonitinho, quantas vezes foi, qual tempo demorou, é maravilhoso. Sensacional. Galera, essa apresentação do Pantufa vai ficar gravada no nosso canal do YouTube. Vou pedir para a Lívia deixar para a gente aqui no chat o link do nosso YouTube. Aí a gente tem aqui um pedido de explicação antes da gente ir para o pódio. O Divanei perguntando aqui, né? Se tem diferença no valor dos acertos. Tem na resposta mais rápida. Então, quando vocês têm múltipla escolha, a resposta mais rápida tem uma pontuação maior. Beleza? Então, tem que ficar ligado nisso também. Já tem gente comemorando aqui no chat. Ali, o Pablo, pódio! Aí, vamos ver como é que estamos. Terceiro lugar. SpeedGecko, parabéns, aí, mano. ó. Olha, o cara ficou ali, né? Manteve-se. O Rational Badger recuperou posições. E Classy Macau também veio da terceira. Aí, Pablão, valeu, mano. Os caras mandaram muito bem aí. Quem são vocês? Classy Macau, Rational Badger e SpeedGecko.
Põe aqui o nome de vocês no chat. A Lívia já está mandando aí um link para vocês se inscreverem aí, passarem os seus dados para a gente poder encaminhar os brindes para vocês. Pantufa, parabéns, cara. Você precisa voltar aqui, né? Primeira vez aqui no DevOps Experience, muito boa apresentação, a galera curtiu, foi sensacional. Maravilhoso, Daniel. Eu que agradeço. Conta com o Pantufa aí, com a Cofops, para falar sobre DevOps, DevOpismo, como diz a cidade mãe, MySQL e tudo que a gente puder passar de conhecimento para essa raça maravilhosa aí. Beleza? Eu que agradeço, a Cofops agradece. E é isso aí. Valeu, muito bom, muito bom. Valeu, galera. É isso aí, ó. Fechou, mestres.